Ok, direitos humanos, revisão, professor Muniz, vamos aqui à nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Primeira questão fala o seguinte: todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. Certo ou errada a questão? Vamos lá. Questão errada. Por quê, professor? Porque os direitos humanos, eles foram sendo construídos. Nós tivemos direitos de primeira geração, depois evoluímos para direitos de segunda geração, direitos de terceira geração, hoje tem quarta e quinta geração, né? Os direitos de primeira geração, onde a gente conseguiu nossa liberdade. Os direitos de segunda geração, onde a gente conseguiu nosso direito de igualdade. E assim foi se passando o tempo e a gente foi conquistando. Aqui, direitos coletivos, transindividuais, também chamado. Transindividuais. Né? Direito de fraternidade. Então, assim, os direitos humanos, eles não foram construídos em um único momento histórico. Então, à medida que foi passando o tempo, foi se conquistando um pouquinho a mais, tá? Liberdade, igualdade. Então, esse item está errado. Vamos lá. Segunda questão. Embora contivesse a lei de Talião, que instituía a vingança como forma de justiça, o Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas, olha aí, ó, Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas, do qual há um registro histórico, trazia algumas noções elementares do que atualmente se considera direitos humanos. Pessoal, essa questão está correta, tá? Então, a lei de Talião, o que ela falava? Se você praticasse um ato contra os direitos humanos, como é que você pagaria? Ele instituía a vingança como forma de justiça. O Código de Hammurabi ele é pesado? Só que no Código de Hammurabi também ele trouxe algumas noções elementares do que atualmente se considera direitos humanos. Bacana? Então, questão 2 correta. Vamos lá, questão número 3. Os direitos humanos de primeira dimensão, o que é que são os direitos de primeira dimensão? É aquele direito onde a gente conseguiu nossas liberdades, né? Onde a gente conseguiu nossa liberdade. Liberdade, o Estado, ele deixa eu exercer minha liberdade de expressão, de pensamento. O Estado não vai interferir no que eu penso, tá? Ele deixa eu exercer. A gente chama até de liberdades negativas. Aqui, a gente quebra o absolutismo, a gente quebra os famosos monarcas, onde a gente não podia ter nada, não podia nem ter uma propriedade, porque senão a gente tinha que dar uma parte daquilo que a gente produzia por rei, tá? Então, os direitos humanos de primeira geração marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito, ou seja, autoritário, o Estado fazia tudo que ele queria e passava por cima das liberdades da gente. E nesse contexto, o respeito às liberdades individuais tem uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal, ou seja, o Estado ele vai se abster de interferir nas minhas liberdades, né? Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência desses direitos. Então, assim, durante a história, teve alguns documentos que caracterizam esses direitos humanos de primeira geração. Só que ele quer o que não caracteriza. Vamos lá. Paz de Westphalia. Caracteriza? Sim. O habeas corpus, o acto de habeas corpus. Habeas corpus é quando você tem a sua liberdade de locomoção cerceada, né, por uma ilegalidade. Agora, a Constituição de Weimar, da Alemanha, ela trata de direitos de segunda geração. Tá? O que são os direitos de segunda geração? Direitos econômicos, direitos sociais, culturais, tá? Então, para quem não sabia, a Constituição de Weimar, alemã, ela trata de direitos de segunda geração, não é direitos de primeira. Bacana? E a Magna Carta, professor, do Rei João Sem Terra, também vai tratar de primeira geração, e o Bill of Rights, também direitos de primeira geração. O Bill of Rights, tá? Ele trata de primeira geração, por quê? Porque, na verdade, o Bill of Rights, ele quebra esse sistema, ele traz a separação dos poderes. Ele foi feito na Inglaterra, né?
ele limitou o poder do monarca, ou seja, tudo a ver com primeira geração, ou seja, foi dado mais liberdade ainda. Então, Bill of Rights foi na Inglaterra e tem relação com o direito de primeira geração. Bacana? Então, questão da terceira questão, letra C. A Constituição de Weimar da Alemanha trata de direitos de segunda geração. Beleza? O habeas corpus, como eu falei, é um direito, é um acto, né? O habeas corpus act. O que é o habeas corpus act? O habeas corpus, ele tem relação com o direito de primeira geração? Tem. Ele tem relação com o direito de primeira geração, porque está envolvendo sua liberdade de locomoção. O habeas corpus ele é um remédio constitucional que ele é dado para quando é cerceada a sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso por parte do Estado. Então, o habeas corpus ele tem uma relação com a primeira geração. Bacana? Ele está falando aqui dos documentos, pessoal. A questão, ele quer só um documento que não fala de direitos de primeira geração. E o único documento aqui é a Constituição de Weimar da Alemanha, que trata de a geração que vai tratar de quê? De direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos de segunda geração. Bacana? Vamos lá, próxima questão. A importância histórica do habeas corpus, de 1679, o habeas corpus ele é antigo. Consiste no fato de que essa garantia judicial, instituída na Inglaterra para proteger a liberdade de locomoção, serviu de modelo para a criação de outras formas de proteção das liberdades fundamentais, como o juízo de amparo na América Latina. Tá correto, é isso aí, pessoal. Habeas corpus, ele é antigo, ele faz parte dessa geração de direitos, foi instituído na Inglaterra para proteger a sua liberdade de locomoção, tá? Então, item correto. Próxima. O direito humanitário. Para quem não sabe, direito humanitário, ele se diferencia um pouquinho de direitos humanos. O direito humanitário ele é voltado para a guerra. Tá? Voltado para a guerra. O direito humanitário, a criação da Liga das Nações, né? Liga das Nações, pessoal, foi criada em 1920. Bacana? Direito humanitário foi criado no século XIX. E a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, né, que foi criado pós Primeira Guerra. Pós Primeira Guerra. São apontados pela doutrina como antecedentes históricos do moderno direito internacional dos direitos humanos. Questão corretíssima. Por quê, professor? Quando eu falo de direito humanitário, ele é antigo, ele é do século XIX, envolve guerra. Foi o direito humanitário que foi tratado para a questão das pessoas que estão submetidas, relacionadas a países que estão em guerra. A Liga das Nações, também criada em 1920. A criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Lá do Tratado de Versalhes. Então, antecedeu o moderno direito internacional. Praticamente o moderno direito internacional ele veio pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esses marcos históricos aqui são importantes. Ó, o direito humanitário, a Liga das Nações, a criação da Organização Internacional do Trabalho, eles são antecedentes, eles antecedem o moderno direito internacional dos direitos humanos. Bacana? Sexta questão. O direito internacional humanitário, campo de ciências jurídicas com o objetivo de prestar assistência às vítimas de guerra. Surgiu efetivamente com a primeira Convenção de Genebra em 1864, item corretíssimo. Acabei de falar. Quando eu falo de direito internacional humanitário, está relacionado às vítimas de guerra, a proteção, prestar apoio. Surgiu quando? Com a primeira Convenção de Genebra, em 1864. Então, ele é muito antigo. Questão número 7. Atualmente, os direitos humanos têm sido utilizados pelos movimentos sociais urbanos e rurais, assim como por povos e comunidades tradicionais, como forma de proteção, principalmente contra transgressões cometidas pelo Estado e pelos seus agentes. Tá certo? Esse item tá correto. Tá? Professor, como eu falei para vocês, esses direitos humanos,
Eles são utilizados por todas as pessoas, porque existe uma característica dos direitos humanos chamada universalidade. Universalidade. Então, ele é utilizado em movimentos sociais urbanos e rurais, tranquilamente. Assim como todos os povos, comunidades tradicionais. É uma forma de proteger, se proteger daquele abuso do Estado, que o Estado ele comete contra as pessoas. É uma forma de você se defender. Para isso foi criado os direitos humanos. Próxima questão, questão número 8. Assinale a opção correta no que diz respeito às afirmações históricas dos direitos humanos. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês marcaram na 8ª questão? O expresso reconhecimento do princípio da universalidade dos direitos humanos pela Declaração de Viena de 1993, olha aí, pôs termo ao debate sobre o multiculturalismo e o relativismo cultural. Vamos lá. Professor, quer dizer que o princípio da universalidade ele pôs fim ao debate do multiculturalismo, várias culturas, e o relativismo cultural? Não, esse debate ele permanece até hoje, tá? Esse debate ele permanece até hoje. Vamos lá. O Bill of Rights foi a primeira carta de direitos humanos de que se tem notícia na história. Não, pessoal. Negativo. Dizem que a primeira carta foi o Código de Hammurabi, mas também existe a primeira carta, foi o Cilindro de Ciro. Cilindro de Ciro. Não foi o Bill of Rights. O Bill of Rights é um pouquinho já antigo, tá? Então não foi a primeira. A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 são marcos das afirmações dos direitos humanos de segunda geração. Opa, tá aqui o nosso gabarito. Pessoal, observem que é muito repetitivo em relação a esses temas. Ó, quando falar em Constituição Mexicana e Constituição de Weimar, coloquem na cabeça de vocês, isso aqui é direito de segunda geração. Direitos sociais. Não esqueçam para vocês não errar na prova. É muito repetitivo essa questão da Constituição de Weimar e a Constituição Mexicana. Após a Segunda Guerra, para que os direitos dos trabalhadores enumerados na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48 fossem garantidos no plano internacional, criou-se a Organização Internacional do Trabalho. Errado. A Organização Internacional do Trabalho ela foi criada após a Primeira Guerra Mundial. Bacana? Então, gabarito da 8ª, letra C. Vamos lá. Questão número 9. 10. A Carta das Nações Unidas não integra o núcleo de direito internacional dos direitos humanos, pois apenas institui um organismo internacional. Que é isso, pessoal? Está errado. A Carta das Nações Unidas, ela integra, sim, um núcleo de direito internacional. Não é a Carta das Nações Unidas, ela não instituiu só um órgão internacional. Não é isso. Ele trouxe, né, ele integra o núcleo de direito internacional que a gente tem dos direitos humanos. 10. O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, foi instaurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Esse item está correto. Então, o Sistema Global de Proteção, ele foi instaurado com a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Essa carta ela é formada pela Declaração, né, o Pacto dos Direitos Civis e Econômicos e o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais. Então, essa carta ela é formada pela Declaração, pelo Pacto dos Direitos Civis, Civis Individuais e pelo Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais. Então, é formada por 3 documentos. Então, isso juntando todo, o que eu falei agora, forma a Carta Internacional, né, que é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Próxima questão, número 11, questão 12. A Carta Internacional dos Direitos Humanos, ela é formada pela Declaração, pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Correto. Acabei de falar.
Essa carta internacional, a carta, ela é formada por 3 documentos, que é justamente a DUD, que a gente vai resolver questões dela hoje, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, certo? Perfeito. As declarações americana de 76 e a francesa de 1789, ó, são documentos relacionados aos direitos humanos de segunda geração ou dimensão, certo? As declarações americanas e francesas são documentos que são relacionados aos direitos humanos de segunda geração. Na verdade, pessoal, essas declarações americanas e francesas, elas são relacionadas aos direitos de primeira geração, tá? Beleza? Questão errada. Próxima. Questão 13. Esse documento histórico de remota conquista dos direitos humanos foi editado com o escopo de assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, ou seja, supremacia do povo sobre a vontade do rei, controlando e reduzindo os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos, em especial declarando, dentre outras conquistas, o direito de petição, eleições livres, proibição de fianças exorbitantes e de penas severas. E aí, pessoal, vocês marcariam qual item? Tem certeza que a questão 13 vocês marcariam Magna Carta de 1215? Vocês têm certeza, pessoal, dessa questão? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu já falei, eu já resolvi questão disso aqui hoje. Dá um tempinho para vocês pensar. E aí, o que vocês marcariam? Será que é a Magna Carta mesmo que vocês marcaram? Eu acabei de falar isso aqui na aula de hoje. Pessoal, falou em direito de petição, eleições livres, proibição de fiança, ou seja, o povo vai, a vontade do povo prevalece sobre a vontade do rei, acabar com o absolutismo relacionado a direito de primeira geração. Isso daqui, pessoal, é o The Bill of Rights de 1689. Lembrem-se, é o Bill of Rights, tá certo? Ele fala de direito de peticionar, direito de petição, separação de poder, liberdade. Ele limitou o poder do monarca, ou seja, ele assegurou a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, para evitar abusos. É o Bill of Rights, beleza? Separação dos poderes também. Tá certo? Ele prevê a separação dos poderes. Gabarito letra C. Vamos lá, próxima questão. Questão 14. Em relação à evolução histórica do regime internacional de proteção dos direitos humanos, considere as assertivas abaixo. A Magna Carta contribuiu para a afirmação de que todo poder político deve ser legalmente limitado. Perfeito. Tá? A Magna Carta de 1215, ela realmente afirmou que todo poder político ele deve ser legalmente limitado. Tem que ter uma limitação. Não pode ser ilimitado, não pode ser o absolutismo. Cuidado, não vamos confundir lá com o Bill of Rights. O Bill of Rights ele trouxe a questão da separação, o direito de petição, tá? O Habeas Corpus Act criou regras processuais para o habeas corpus e robusteceu a já reconhecida garantia. Perfeito. Trouxe mais força.
Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, percebe-se que a dignidade da pessoa humana exige a existência de condições políticas para sua efetivação. Olha aí, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, percebe-se que a dignidade da pessoa humana, né, exige a existência de condições políticas para realmente ela ser efetivada. Certo ou errado esse item? O processo de universalização, tá? O processo de universalização, sistematização e internacionalização da proteção dos direitos humanos intensificou-se após o término da Segunda Guerra. Perfeito. Perfeito, perfeito aí essa questão. Pessoal, vocês estão marcando letra E, mas por quê? Porque ele quer as alternativas corretas. Por que vocês marcaram a 1 e a 4? Vamos lá. A primeira está correta. A Magna Carta, ela limita, está relacionado com o direito de primeira geração. Ele limita o poder do Estado para você poder exercer suas liberdades. O habeas corpus, ele criou o habeas corpus act, ele criou regras processuais para rebustecer essa garantia? Sim. O processo de universalização, internacionalização e a proteção dos direitos humanos, ele, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele ficou mais forte ainda com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aliás, dos direitos humanos. Exclusivamente na Declaração de Independência dos Estados Unidos, percebeu-se que a dignidade da pessoa humana exigiu a existência de condições políticas para que realmente se efetivasse. Ou seja, para que ocorra realmente a dignidade da pessoa humana, a pessoa tenha sua dignidade, vai ter que ter a participação política para que realmente eu efetive esse direito. Todos os itens estão corretos. Todos os itens estão corretíssimos. Querendo ou não, a dignidade da pessoa humana exige condições políticas para que realmente o Estado ajude na efetivação desses direitos. Então, gabarito essa questão, letra A, tá? Próxima, 15. Vamos lá. O marco mais significativo da formação do direito internacional dos direitos humanos, a partir do qual o tema realmente entrou definitivamente na agenda internacional e se tornou objeto de vasta regulamentação no direito das gentes, da atenção de vários foros internacionais e internos, bem como referência mínima às quais deveriam se conformar todas as ordens jurídicas nacionais, marco jurídico com pretensão de prevalência sobre valores tradicionais, internacional, soberania, a não intervenção e assuntos internos. Pessoal, qual foi o marco mais significativo dos direitos humanos? A gente já resolveu a questão disso aqui hoje. Qual o marco mais significativo dos direitos humanos aí? Onde realmente ele foi o tema colocado definitivamente na agenda internacional, começou a realmente a ter mais regulamentação. Será que foi na Revolução Francesa, pessoal? Não confundam uma coisa com a outra. Isso aqui foi após, tá se referindo à Segunda Guerra Mundial. O mais significativo foi pós-Segunda Guerra, onde veio a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta de 1948. Revolução Francesa foi importante? Liberdade, igualdade, fraternidade? Foi, mas o marco mais significativo, que realmente entrou definitivamente na agenda, que realmente começou a ser regulamentado no direito das pessoas, foi pós-Segunda Guerra. Próxima. 16. Com relação à origem histórica dos direitos humanos, um grande número de documentos e veículos normativos podem ser mencionados. Dentre eles, é correto afirmar que cada um dos documentos abaixo está relacionado com um direito humano específico. Com exceção de, vamos lá, ele colocou aqui A, B, C, D e E, e a gente vai ter que analisar para saber se realmente tem a ver com o documento, momento histórico. Vamos lá. A Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia, de 1776, que disciplinou os direitos trabalhistas e previdenciários. Já para por aí. Primeiro, direitos trabalhistas e direitos sociais não entra no direito do Estado da Virgínia, tá? Quando a gente fala de direitos do Estado da Virgínia, a gente está falando dos direitos de quê, professor? Direitos fundamentais,
direitos fundamentais onde eles conseguiram um reconhecimento individual. Isso foi os direitos de Estado da Virgínia. Eles reconheceram os direitos fundamentais como direito individual. Não tratou de direito de segunda geração, não, aqui, ó. Nada a ver essa questão. A Declaração de Direitos, Bill of Rights, previu a separação dos poderes e o direito de peticionar. Olha que nós resolvemos uma questão recentemente, ó. Falou em direito de petição, está relacionado com o Bill of Rights, de 1689. Separação de poderes e direito de petição, Bill of Rights. Como ele quer exceção, já é a letra A aqui, gabarito essa questão. Mas vamos continuar aqui. A Convenção de Genebra, de 1864, teve relevante destaque no tratamento do direito humanitário. Lembra que eu falei para vocês do direito humanitário? Veio com a Convenção de Genebra. As pessoas vítimas de guerra. Constituição de Weimar trouxe igualdade, ó. Realmente, a Constituição de Weimar fala de direito de segunda geração. Entre marido e mulher, equiparou os filhos legítimos aos ilegítimos, com relação à política social do Estado. Perfeito, direito de segunda geração. A Constituição mexicana também trouxe direitos de segunda geração. Ela deu base à reforma agrária, relacionado com o direito de igualdade, e protegeu o trabalhador, direito dos trabalhadores rurais e urbanos. Então, tudo isso aqui relacionado a direito de segunda geração. Perfeito. Como ele quer a errada, o gabarito letra A. Bacana? Próxima questão, 17. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado pode cometer em relação às suas pessoas, sujeitas à jurisdição. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos cidadãos, os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Qual a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais? Qual a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais? Esses direitos fundamentais, eles têm uma diferença dos direitos humanos. Os direitos humanos, ele é mais universal. Ele é no aspecto internacional. Os direitos fundamentais, eles são positivados em uma Constituição interna daquele país. Mas, lógico, os direitos fundamentais, por exemplo, aqui no Brasil tem um artigo 5º, né? Eles vão seguir o modelo dos direitos humanos. Então, essa questão está corretíssima. Porque ele diz, ó, conceitualmente, os direitos humanos são da ordem internacional. Já os direitos fundamentais são de ordem de proteção interna. Perfeito, é isso aí. Bacana? Próxima. 18. As distinções apresentadas na doutrina entre as expressões direitos humanos e direitos fundamentais são focadas na ideia de que os direitos humanos são absolutos. Para por aí. Não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Os direitos, eles são relativos. Próxima. A doutrina não estabelece qualquer diferença entre as expressões direitos humanos e direito humanitário. Para por aí. Já falei, direitos humanos é uma coisa, direito humanitário é outra. Existe uma diferença. O direito humanitário relacionado às vítimas de guerra. Vítimas de guerra. Tá vendo como são... Lembrando, todas essas questões são de concurso, tá? Todas são de concurso. Só não coloquei aqui a fonte, mas todas são de concursos. Depois vocês podem até pesquisar, tá? Elas são de concurso. Quer dizer que a doutrina não estabelece uma diferença entre direitos humanos e direito humanitário? É diferente sim, pessoal. Ela estabelece sim essa diferença.
tá? É erradíssima essa questão. Direito humanitário está voltado com a questão do direito de guerra, as vítimas de guerra. Vamos lá, questão número 20 e 21. Os chamados direitos de solidariedade correspondem. O que são os direitos de solidariedade? Direitos de terceira geração ou dimensão. Correspondem, no plano dos direitos fundamentais, ao direito de segundo. Para por aí. Direitos de solidariedade, né? Direito de ter meio ambiente equilibrado, direito do consumidor, são direitos de terceira geração, também chamado de direitos difusos. Errado. 21. Os direitos humanos de primeira geração referem-se às reivindicações de condições dignas de trabalho e originam-se das lutas sociais. Das lutas sociais não é o de primeira, e sim o de segunda geração. Errada. Próxima, 22 e 23. A expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos sociais, culturais e econômicos. Errado. O direito de primeira geração relacionado aos direitos individuais, civis e políticos. Tá? Errado. 23. Os direitos de quinta dimensão são direitos transindividuais. Olha a palavra-chave aqui, ó. O que é que são os direitos transindividuais? É a mesma coisa de direito coletivo, que é a mesma coisa de direito de terceira geração. Então, direitos transindividuais, ou seja, para todas as pessoas não é de quinta, e sim de terceira. Estou errada. Pessoal, é assim que a gente faz prova. Quando a gente sabe o macete, a gente vai só matando as questões. Às vezes não precisei nem ler o restante da questão, mas do fato dele ter falado, os direitos de quinta dimensão são direitos transindividuais? Não, por quê? Porque você sabe o conceito de transindividual. Transindividual é direito coletivo, direito de terceira geração, tá? Direito de solidariedade, direito de fraternidade. Olha lá, as palavrinhas-chave, ó. Eu trabalho muito com palavras-chave, isso aqui facilita na hora da prova. Questão 24, vamos lá. Assinale a alternativa correta acerca da classificação dos direitos humanos em gerações. Vamos lá, o que vocês marcaram na 24? Os direitos sociais ou de igualdade são classificados como de quarta? Não. Os direitos sociais são de segunda. A segunda geração do direito compreende os direitos de liberdade? Não. Segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira. A terceira geração de direitos é marcada pelos direitos tecnológicos. Não. Terceira geração são os direitos coletivos, transindividuais. Tá? Os direitos de liberdade são classificados como de primeira geração. Aí tá certo. Direito de liberdade, ou seja, direitos individuais, civis e políticos, são direitos de primeira geração. Gabarito, letra D de bola. Bacana, pessoal? Vamos lá. 24, letra D. 25. Essa questão foi da UES, tá? Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte enunciado. A teoria, colocou o tracinho, fundamenta os direitos humanos na experiência e consciência moral de um determinado povo, ou seja, na convicção social acerca de proteção de um valor. Pessoal, quando nós estamos dentro de uma sociedade, cada sociedade, sociedade, ela tem costumes e ela tem valores morais, onde esses valores têm que ser respeitados. Por exemplo, a questão de você andar vestido, né? Valor, costume moral, pô. Então é um valor que está impregnado dentro da sociedade. Então é respeitado por todos, entendeu? Então isso são valores morais, beleza? Então cada sociedade ela tem a moral e tem a ética, lógico. A moral são costumes que são passados de tempo em tempo e são adotados pelas comunidades. Por exemplo, você ficar falando palavrão,
toda hora esculhambando as pessoas, não é moral. Porque isso é um costume da sociedade. Colocou-se, estabeleceu-se na sociedade que a gente não pode ficar esculhambando a pessoa. Entendeu? Isso. Andar nu. Pô, você vai andar nu ou vai andar vestido? Pô, pelo conceito moral, foi adotado na comunidade, né? Que foi adotado como valor que você tem que andar bem vestido, tá? Por questões morais. Então, isso está relacionado com direitos humanos? Com certeza. Está relacionado dentro da questão da sociedade. Então, isso aqui é um valor moralista. A teoria moralista. Teoria moralista, ela fundamenta os direitos humanos acerca de uma proteção de um valor dentro da comunidade. Bacana? Vamos lá. Questão 26. Essa questão aqui eu trouxe porque ela caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal. O que ela fala? 2013. Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Não. Pessoal, existe uma diferença entre teoria justnaturalista, existe a teoria positivista. A teoria justnaturalista, ela diz o seguinte: o direito humano, ele é de uma ordem superior, divino. A teoria positivista diz que os direitos humanos é tudo aquilo que está documentado, ou seja, está positivado, está escrito. Só isso. Então, não é a teoria positivista que vai dizer que o direito humano ele é de ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Quem diz isso aqui é a teoria justnaturalista, assim como a Graziella realmente colocou aí, tá? E tem errado. Muito boa essa questão, tá? Caiu na PRF em 2013. Vamos lá. A universalidade e a indivisibilidade são características próprias da concepção contemporânea dos direitos humanos, certo, pessoal? Aí, será que os direitos humanos são universais, são indivisíveis? Correto, é isso aí. Uma das características dos direitos humanos é que eles são universais e eles são indivisíveis, eles não são divisíveis, eles são indivisíveis, tá? Próxima questão, 28. Os direitos humanos caracterizam-se pela existência da proibição de retrocesso, também chamado de efeito cliquet. Perfeito esse item. Professor, se cai na minha prova lá, qual é o sinônimo de proibição de retrocesso? A gente sabe que os direitos eles são conquistados. Eu não posso perder um direito, eu não posso retroceder e tirar direitos. É proibido o retrocesso de direitos conquistados. O nome disso aqui é chamado também de efeito cliquet. Tá bom? Item correto. Gravem esse nome, efeito clique. A questão foi da UES, sócio-educador 2017. Vamos lá. Assinale a opção que corresponde a uma das características dos direitos humanos. Será que eles são divisíveis? Não. Prescritíveis? Não, eles são imprescritíveis. Primazia da norma mais favorável? Com certeza. Vai ser aplicado a norma que é mais favorável àquela pessoa. Tá? Disponibilidade? Não, eles são indisponíveis. Gabarito letra C de casa. Pô, professor, que revisão bacana, né? Com questões é bem bacana. Vamos lá, outra questão da UES, questão 30. No que concerne às características dos direitos humanos, assinale a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte enunciado. Os direitos humanos caracterizam-se também ou seja, por pertencerem a uma pessoa, independentemente da sua nacionalidade, ou mesmo do fato de serem apátridas. Ou seja, por quê? Porque os direitos humanos, eles são o quê? Eles são o quê? Transnacionais, ou seja, pessoal, não importa qual a sua nacionalidade, não importa se você não tem nacionalidade, ou seja, não importa se você é apátrida. Os direitos humanos, eles transcendem, eles passam da questão da nacionalidade, eles são universais. Bacana? Então, gabarito letra C de casa. Observe que a UES gosta de cobrar muito a questão das características dos direitos humanos, tá? Vamos lá. Questão 31. Com relação às características fundamentais dos direitos humanos, assinale a alternativa que descreve corretamente uma delas.
Será que os direitos humanos são renunciáveis? Não, eles são irrenunciáveis. Soberania do Estado? Não, né, pessoal? A gente já busca a questão da liberdade, né? Alienáveis? Não, eles são inalienáveis. Prescritíveis? Não, eles são imprescritíveis. São universais. Beleza? Gabarito da 31, letra E de escola. Vamos lá, questão número 32. Uma vez estabelecidos, os direitos humanos não podem ser retirados do ordenamento, com certeza. Proibido o retrocesso, né? Em razão do princípio da vedação do retrocesso. Direitos humanos não podem ser retrocedidos. Como é o nome desse efeito aqui? Como é o nome desse efeito aqui? Efeito. Clique em François. 32, letra D. Próxima. A eficácia horizontal. Vamos lá. Nós temos dois tipos de eficácia. A horizontal. E nós temos uma eficácia vertical. Meu Jesus Cristo. A eficácia vertical é quando a gente tem o Estado, uma relação entre o Estado e um particular. A relação horizontal é quando eu tenho uma relação entre particular e um particular. Relação de quê, pessoal? Relação. O particular, quando ele vai estabelecer relações, ele está em pé de igualdade com o outro particular. Agora, o Estado, o interesse do Estado, que é a coletividade, ele sempre vai prevalecer sobre o interesse do particular. Entendeu? Então, o interesse do Estado, ele sempre vai prevalecer sobre o interesse do particular. Bacana? Então, quando eu falar em eficácia horizontal dos direitos humanos, é particular com particular. Se eu falar eficácia vertical, é o Estado, o poder com o particular. Então, como ele está falando de eficácia horizontal, é a relação entre particulares. Bacana? Gabarito da 33, letra A de avião. Vamos aqui na 34. Para fim de responsabilidade internacional, o ato deve ser ilícito sobre o ponto de vista do direito internacional, não importando o direito interno do Estado. Quer dizer que não importa o direito interno do Estado que o pratica, pessoal. Nós acabamos de estudar que quando a gente fala de responsabilidade internacional, o ato ilícito sobre o ponto de vista do direito internacional, ele não importa o direito interno do Estado que o pratica. Está errado essa questão. Importa sim o direito interno do Estado que o pratica. Tá? Para fins de responsabilidade internacional, o ato deve ser ilícito sobre o ponto de vista do direito internacional, não importando o direito interno do Estado que o pratica. Não pode haver também, pessoal, questão de desrespeito, tá? Pessoal, rapidinho. Uma missão aqui para vocês. Peguem, copiem essa questão agora e joga no Google. Procura ela no que concursos? Vou ensinar umas táticas a vocês, tá? Para vocês aumentarem o rendimento de vocês. Vou ensinar umas táticas aqui. Vamos lá. Pega essa questão, copia agora, vai no teu computador, abre uma aba, vai no Google, copia e cola e bota assim, ó, do lado, ó, que concurso, que vai aparecer a questão. E vê se ela tá certa ou tá errada, essa afirmação. Vai lá. Enquanto eu tomo um gole d'água. E vem aqui no chat e depois coloca se tá certo ou tá errada. Tô ensinando táticas para vocês, viu? Quando vocês forem fazer o estudo reverso. E aí, já foram?
Vamos lá, procura a resposta dela lá. Todo mundo silencioso é porque eu acredito que esteja todo mundo procurando. Vamos lá. Isso se chama tática de estudo reverso, pessoal. Estudar por questões, tá? Em reta final. Para fins de responsabilidade internacional, o ato deve ser ilícito sob o ponto de vista do direito internacional, não importando o direito interno do Estado que o pratica. Encontraram a questão aí? Vamos lá. Acharam a questão aí? Eu já achei, pessoal, a questão. Vocês já acharam? Vamos lá. Vamos continuar. Ó, perguntinha da Karine. Professor, o Estado não perde a soberania por mais que tenha uma lei internacional? Não, tem que ser respeitada a soberania do Estado, tá? Bacana? Mas, assim, para fim de responsabilidade, importa sim o direito interno daquele Estado que o pratica, porque o Estado ele também tem seus direitos internos. Bacana? Só se for uma coisa muito relevante, uma coisa que passe da alçada, que fira realmente os direitos humanos de uma maneira bem grave. Porém, quando existe responsabilização internacional a um Estado, tá? Lógico que tem que levar em consideração o direito interno sim, do Estado que o pratica. Vamos lá, questão 35. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece a responsabilidade do Estado por violações de direitos humanos, não apenas como resultado de uma ação ou omissão, aí diretamente imputável, mas também em virtude da falta de devida diligência do Estado em prevenir uma violação. Correto. O que é que ele está querendo dizer com essa questão? Ó, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CID, ela responsabiliza o Estado tanto por ações praticadas pelo Estado, pelo país, que diz respeito aos direitos humanos, como também por omissão, tá? Por omissão. Ou seja, o Estado, ele não prestou, ele não preveniu aquela violação, porque era obrigação dele prevenir uma violação dos direitos humanos contra o particular. Foi o que aconteceu com a Lei Maria da Penha, por exemplo, quando a Lei Maria da Penha ela procurou os órgãos internacionais por conta da omissão do Estado. Então, o Estado pode ser responsabilizado tanto por ações quanto por omissões. Questão 36. As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar de proteção prevista nas normas que dispõem sobre os direitos humanos. Tá certo, pessoal? A questão caiu na PRF, no último concurso. As pessoas que são naturais, mesmo que elas violem, por exemplo, se eu matar uma pessoa, eu continuo gozando da proteção prevista dos direitos humanos? Continuo do mesmo jeito, porque os direitos humanos ele é relacionado à pessoa, não são as ações dela. Os direitos humanos é relacionado à pessoa, pela existência do fato dela ser um ser humano. Entendeu? Então, quando ele diz que as pessoas naturais que violam os direitos humanos continuam a gozar da proteção, esse item está correto.
Vamos lá, próxima questão 37. Ok, vamos iniciar agora as questões relacionadas aí a o Pacto de São José da Costa Rica, que eu tenho certeza que vem uma questão dessa na prova de vocês. Acerca do Pacto de São José da Costa Rica, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os menores de 18 anos não podem ser processados, tá certo? Tá errado, né, pessoal? Tá errado. São proibidos os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de uma pessoa reclusa, pessoa que está presa, em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária. Quer dizer que a pessoa que está presa, ela não pode trabalhar? Tá errado, pessoal. Lembra lá na lei de execução penal que fala? Os reclusos, né, que estão presos, eles têm que trabalhar, cumprindo pena privativa de liberdade? Tá errado. As penas privativas de liberdade, ou seja, o cara está preso realmente, cumprindo sua prisão, devem. Qual é a finalidade da pena? Reformar a pessoa e readaptação social, gabarito letra C. Está lá previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Considera-se como trabalho forçado o serviço exigido em caso de perigo ou de calamidade que ameace a existência ou bem-estar da comunidade. É erradíssimo. Se as pessoas quiserem ajudar, forçar as pessoas que estão em caso de perigo, acontecer uma calamidade, eu não posso considerar isso como um trabalho forçado. São proibidas as penas privativas de liberdade, acompanhadas de trabalhos forçados, ainda que esses não afetem a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Também está errado, tá? Em relação às penas privativas de liberdade, existem casos que existem trabalhos forçados. Porém, tá? Porém, não pode afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Quando ele diz que são proibidas, tá errado. Beleza? São permitidas sim, mas não pode afetar nem a capacidade física e intelectual do recluso. Gabarito da questão, letra C, porque lá no Pacto de São José da Costa Rica diz que quando você vai ser preso, a finalidade da pena privativa é justamente a reforma e a readaptação social daquele condenado. Próxima questão, questão 38. Acerca do Pacto de São José da Costa Rica, assinale uma alternativa correta. De novo. De novo, né, pessoal? Repetiu, foi? Repetida. Gabarito letra C. A finalidade da pena é reforma e readaptação social dos condenados. Gabarito letra C. Outra questão da UES, 39. Quanto à posição hierárquica do Pacto de São José da Costa Rica, no ordenamento jurídico brasileiro, segundo a jurisprudência do STF, é correto afirmar que, vamos lá, pessoal, a posição hierárquica do Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto aqui, quando a gente fala de posição hierárquica, ele pode ter o status de emenda constitucional. Quando a gente fala de status, norma supralegal. Quando ele tem status de emenda, é porque ele está no topo da pirâmide. Está equiparado lá à Constituição, às normas constitucionais. Quando um tratado ele fala de direitos humanos, porém ele não é aprovado naquele quórum dos 3/5 dos votos em 2 turnos, se ele não for aprovado nesse quórum aqui, o que é que acontece? Status de norma supralegal. O Pacto de São José da Costa Rica, ele tem status de norma supralegal. Bacana? Lembrando que esse tratado aqui do Pacto de São José da Costa Rica, pessoal, o que é que acontece com esse pacto aqui? Ele foi justamente que trouxe a questão de não poder prender o depositário infiel. Questão 40, vamos lá. Assinale a alternativa que contempla a afirmativa em consonância com a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Vamos lá. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos.
nem por delitos comuns cometidos por menores de 21 anos de idade. Na verdade, não tem essa previsão desses 21 anos aqui, tá? Na verdade, a convenção fala que não pode a pena de morte ser aplicada quando alguém comete delitos políticos, e nem mesmo delitos comuns relacionados com delitos políticos. Então, não tem essa previsão dessa idade. Toda pessoa tem direito a obter uma indenização decorrente de uma prisão ilegal, com certeza. Inclusive por erro. Inclusive por erro. Inclusive por erro judiciário você tem direito a ser indenizado. O preso tem direito a de ser ajudado por um defensor, proibido ao acusado se defender ele próprio. Errado, pessoal. Existe, você pode se autodefender. Autodefesa. O processo penal deve ser público, com certeza, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Com certeza, é isso aqui, gabarito letra D. Em regra, o processo penal ele é público, mas se for necessário para preservar os interesses da justiça, a intimidade da pessoa, né, o bom andamento, aí ele pode ser restringido. Mas a ideia, a regra geral, é que o processo penal ele é público, tá? Ok. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de uma pena mais leve, o delinquente não pode ser beneficiado. Ora, se a pena é mais leve, ela é mais benéfica. Se ela é mais benéfica, ela vai ter que o quê? Retroagir. Tá errado esse item. Vamos lá, questão 42. De acordo com o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, a OEA, né? Organização dos Estados Americanos. Vamos lá. O que é que a questão 42 fala? Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei. E, em geral, desde o momento de seu nascimento. Tá certo, pessoal? Isso aí? 42. Toda pessoa tem o direito de que respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei. E, em geral, desde o momento de seu nascimento, não. A vida da pessoa tem que ser protegida desde o momento da sua concepção. Desde o momento da concepção. Não haverá pena de morte em nenhum estado signatário da convenção. Tá erradíssimo. Existem estados, pessoal, que admitem sim a pena de morte. Entendeu? Existem sim estados que admitem a pena de morte. Bacana? Agora, se ele deixa de adotar a pena de morte, o que é que vai acontecer? Aí ele não pode mais voltar. Porém, os estados que adotam a pena de morte, eles só podem adotar a pena de morte em caso de casos graves. Casos graves. Ninguém deverá ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar e ao depositário fiel. É errado, foi o que eu falei. Em regra, a nossa Constituição Federal fala que a pessoa ela poderia ser presa na prisão civil por falta de pagar a pensão e o depositário fiel. Porém, com o Pacto de São José da Costa Rica, ele proibiu a prisão do depositário fiel. Entendeu? Errado. Os processados devem ficar separados dos condenados. Perfeito. Salvo em circunstâncias excepcionais. E devem ser submetidos a um tratamento adequado à sua condição. Perfeito. É o gabarito letra D. Em regra, os presos condenados devem ficar separados dos presos que estão sendo processados, né? Não juntar os dois. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crença, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, exclusivamente em ambiente privado ou público, né? Ou público.
Então, você tem direito a dizer qual religião que você quer, pode ser tanto em ambiente privado quanto em ambiente público. Carinho, depositário fiel, como, por exemplo, o poder público vai lá, pega você e diga assim, ó, eu vou te dar isso aqui para você depositar, tá com você. Ele vai ser o depositário. Aí, quando você pega aquilo que não é seu, tá? E some do mapa, né? O que vai acontecer? Aí é o famoso depositário infiel. Eu vou te depositar uma confiança, um valor, alguma outra coisa, e aí você vaza com aquilo ali, com aquele dinheiro que foi depositado para você. Então, assim, no Brasil não é permitido a prisão do depositário infiel, tá? É fácil, qualquer coisa, ó. Se ficar com dúvida, o mestre dos magos. Quem é o mestre dos magos? Quem é o mestre dos magos das dúvidas? Adivinha quem é? Vamos ver se vocês sabem quem é o mestre dos magos das dúvidas. Eu estudei demais por ele na época da PRF. Quando eu não sabia uma coisa, eu estudei demais quem é. Adivinha? Adivinha quem é o mestre dos magos? O Google! Pessoal, sem sacanagem nenhuma. Eu, quando tipo, eu tinha uma dúvida, eu, tipo assim, eu não demorava não. Quando eu tinha uma dúvida, eu pegava, jogava aquilo ali. O que é isso, isso, isso? No instante eu achava, meu irmão. Ah, entendi o que é isso aqui. Cara, tá tão fácil a gente pesquisar as coisas que o negócio tá tranquilo. Hoje não existe mais palavras difíceis. Mas é assim mesmo. Bacana? Então, gabarito da 42, letra D. Então, Karen, não se admite a prisão do depositário infiel, tá? Hoje no ordenamento. Isso foi por causa do Pacto de São José da Costa Rica. 43. O Pacto de São José da Costa Rica estipula que os Estados partes podem suspender as obrigações contraídas em virtude do pacto, como, por exemplo, em situação de guerra, perigo público, né, ou de outra emergência, que vai ameaçar a independência ou a segurança. Dentre os direitos que podem ser suspensos nessas hipóteses, por exemplo, está em guerra. Qual o direito que pode ser suspenso quando a gente está em guerra? O direito de circulação, de ficar andando pela cidade, senão vai cair uma bomba na sua cabeça. Não, guerra não vai restringir o direito de nacionalidade, não tem como, tem nada a ver. Direito de reconhecimento da personalidade jurídica não tem nada a ver. Liberdade de religião, meu amigo, você vai continuar tendo sua religião, independente da guerra ou não. Tá? Agora, o que pode ser restringido? A sua circulação. É. Bacana? 43, letra B. 44, vamos lá. Conforme a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, e a posição do STF sobre as teorias natalistas e da personalidade condicional. O direito à vida deve ser respeitado desde o momento da... Acabamos de resolver. O direito da vida tem que ser respeitado desde o momento da... Vamos lá, todo mundo respondendo. O direito à vida deve ser respeitado desde o momento da... Não é o nascimento, não é. É o da concepção, eu falei. Uma questão recente. Concepção. Por isso que existe o aborto, pessoal. Por isso que o aborto é crime. Não esqueça, o direito à vida deve ser respeitado desde o momento da concepção. 45, vamos lá. 42, letra D, viu? Viu, Alivanda? Letra D. É, dos processados. Processados. Deve ficar separado dos condenados. Beleza? Agora 45, vamos lá. Aceitar petições apresentadas por qualquer pessoa ou grupo de pessoas que contenham denúncias ou queixas de violação do Pacto de São José da Costa Rica por um Estado parte. É a competência de quem? Vamos lá. Meu amigo, agora a gente vai começar a estudar um negócio chamado a diferença entre corte e comissão. A comissão é um órgão de recomendação. Qualquer pessoa pode peticionar a comissão. Qualquer pessoa
pode peticionar a comissão. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode fazer denúncia para cá, ó, a comissão. A comissão é formada por 7 membros para mandatos de 4 anos. Certo? A comissão fica onde? Em Washington. Lá nos Estados Unidos. Em Washington, nos Estados Unidos. A corte é um órgão jurisdicional. A corte é um órgão jurisdicional. Ela julga. Mas só quem pode levar os casos para julgar é os estados partes. Estado parte que faz parte da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Não é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode levar denúncia para a comissão. E a corte, formada por 7 membros, mandatos de 6 anos. 7 por 6. Comissão, 7 por 4. Corte, 7 por 6. Comissão, 7 por 4. Corte, 7 por 6. Ó. 7 o quê, professor? Juízes, tá? Para a deliberação da corte, basta 5 membros. Então vamos lá. Quem é que aceita petição apresentada por qualquer pessoa? É a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Gabarito letra E. Próxima, questão número 46. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que são competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes nessa convenção. E aí, pessoal? Quem é a Convenção Americana, que é a CAD? Ela diz o seguinte: existem 2 órgãos responsáveis por conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos. Eu acabei de falar. Quem são? É a Comissão e a Corte. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana. São os 2 órgãos da Convenção Americana. É o CC. Gabarito, letra E. Ah, professor, que bacana. É a Corte e a Comissão. Já que eu vou mostrar para vocês que a UES cobrou isso aqui na prova dela. Vamos lá, 47. Todos os Estados membros da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos estão ipso facto sujeito à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica. Ó, professor, vamos lá, volta aqui. Essa corte aqui está sediada aonde mesmo, hein? Lá em São José, na Costa Rica. Já a comissão é em Washington, certo? Então, ó, todos os Estados membros que fazem parte da OEA, da convenção, estão sujeitos à jurisdição da corte? Então, item correto. Fica onde? Lá em São José, na Costa Rica. Agora a comissão fica em Washington. 48, vamos lá. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judicial autônoma, cujo objetivo é aplicar e interpretar a Convenção Americana, exercendo, dentre outras, a função contenciosa, na qual se encontra a resolução de casos contenciosos e o mecanismo de supervisão de sentença. Para que um caso possa ser submetido à decisão da Corte, é necessário que ela seja apresentada por quem? Foi que eu falei para vocês. Quem é que pode levar os casos para ser submetido ao julgamento da Corte? É qualquer pessoa ou só quem faz parte dos Estados partes membros? Quem pode levar os assuntos para a Corte é quem faz parte do... São os países que fazem parte do Estado, parte, ou pela Comissão Interamericana. Gabarito letra A. Acabei de falar isso aqui. Gabarito dessa questão, letra A. Bom? Vamos lá. Próxima. O S, ó, tá aí, ó, caiu, ó.
é competente para processar e julgar qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições do Pacto de São José da Costa Rica. Você pode marcar que é a corte. Tem nem pra onde errar. Quem julga, meu amigo, as disposições do Pacto de São José da Costa Rica, quem é? É a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acabou. Ponto final. Acabou. Ponto final. E assim você vai ganhando suas questões na prova. Próxima. 50. De acordo com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e o regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com a finalidade de decidir quanto à admissibilidade do assunto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos verificará se foram interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. O assunto será admitido quando presente uma das hipóteses a seguir. Vamos lá, pessoal. Está falando da comissão, né? A comissão não julga, a comissão ela é só um órgão de recomendação. Por exemplo, quando é que a gente vai recorrer à comissão? Eu estou aqui no Brasil, e aí o Brasil está atrasando a minha decisão do caso aqui que feriu os direitos humanos, né? A legislação interna do Brasil, ela, por exemplo, não existe legislação interna que proteja aquele meu direito, não foi obedecido o devido processo legal. A pessoa que foi lesionada com os direitos dela, né, não teve acesso aos recursos. Então, quando tem atraso, quando não existe uma legislação interna que proteja aquele direito daquela pessoa e quando não se permite a pessoa entrar com recurso, aí você aciona a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, são os 3 casos. Por isso que o gabarito é a letra C. Por quê? Dá 50? Porque é o único caso que não tem previsão para acionar a corte. Tá? Todos os outros têm previsão de acionamento, ó, porque ele quer exceto. Então, quando é que você aciona a comissão? Quando tem atraso sobre as decisões, os recursos. Quando não existe legislação interna para proteger seu devido processo legal, proteção dos seus direitos, que foi violado. Quando não existe, não tenha permitido o acesso aos recursos da jurisdição interna para você entrar com recurso contra um direito humano que foi violado. Então, é a hora que você vai entrar pedindo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Então, a única alternativa que está errada é essa daqui. Os recursos previstos na legislação interna do Estado não possuírem efeito suspensivo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aqui. Ah, porque não tem efeito suspensivo, acionar a corte. Não é assim. Existe o recurso na legislação interna, mas se ela possui efeito suspensivo ou não, aí é um caráter já de administrativo da lei. Mas existe. Então, eu não posso acionar. Só posso acionar a comissão quando tem atraso, quando não tem a lei protegendo, tá? Quando eu não consigo acessar os recursos, aí sim você aciona a comissão. Próxima. 51. Sobre a corte, é correto afirmar que a corte é sediada em São José, é uma instituição autônoma, judiciária, cujo objetivo é a aplicação e interpretação da convenção. Perfect word. Gabarito letra A. A corte compôs-se de 5 juízes. É 5 ou é 7? 7 juízes. Os juízes da corte serão eleitos em votação aberta? Não, em votação secreta. Os juízes da corte serão eleitos por um período de 6 anos e não poderão ser reeleitos. Errado, podem ser reeleitos sim. O quórum para as deliberações da corte é de 4. Não, as deliberações, o quórum é de 5. 5 juízes para a deliberação. Beleza? Próxima. – 52. Diante de uma sentença desfavorável, não unânime da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ele condenou ao pagamento de uma determinada quantia em dinheiro, pretende a República Federativa do Brasil insurgir-se contra a mesma. A partir da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Vamos lá.
Pessoal, me diga uma coisa. Foi deferida uma sentença desfavorável, tá, da corte. Condenou o pagamento de uma determinada quantia em dinheiro. Tá? Me diga uma coisa, aprenda uma coisa na vida de vocês aqui para a prova. As sentenças da corte, elas não têm como, elas são inapeláveis. Não dá para apelar. Elas são definitivas. Se ele deu a sentença desfavorável, azar. Porque a sentença da corte, ela é definitiva e inapelável. Ah, professor, não cabe apelação? Não cabe. Não cabe. Viu? A sentença da corte, ela é definitiva e inapelável. Bacana? Então, cuidado. Ó. A sentença da corte pode ser modificada. Note. Recurso de embargos? Não. A sentença da corte somente pode ser modificada? Não pode. Ela é definitiva. A sentença da corte pode ser modificada? Não, ela é definitiva, inapelável. 52, gabarito letra C. A sentença da corte é definitiva e inapelável. 53. Sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação dos direitos humanos perante a comissão. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Pessoal, a Comissão Interamericana, que ela fica lá em Washington, ela é um órgão de recomendação, né? Qualquer pessoa pode peticionar contra ela, mas me diga uma coisa. Será que a comissão ela pode atribuir responsabilidade individual a uma pessoa ou ela vai atribuir a responsabilidade a um Estado? A comissão ela não atribui responsabilidade individual. A Comissão Interamericana ela vai responsabilizar o Estado que está violando. Então, a comissão ela não possui competência, pessoal, para atribuir responsabilidade individual. Ela pode apenas determinar a responsabilidade do Estado que faz parte, que é um membro da Organização do Estado Americanos. Bacana? Gabarito letra D. Então, em relação à responsabilidade, a comissão, ela não possui competência de atribuir responsabilidade individual, mas ela vai determinar a responsabilidade para o Estado que faz parte. Bacana? 54. A questão foi da UES. É um dos órgãos da OEA dedicados à proteção dos direitos humanos nas Américas. É sediada na cidade de Washington. Aí já matou, né? Aí matou. Quem é que é sediado em Washington? Comissão. E a corte? Em São José. Precisa ler o resto? Note. Precisa nem ler. Beleza? Quem é sediado em Washington é a Comissão Interamericana. Quem é sediado em São José é a corte. Bora. 55. O sistema regional americano tem suas peculiaridades. E dentre elas, pode-se mencionar a existência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte. A respeito desses órgãos, é correto afirmar. Vamos lá. Vamos lá. A comissão é composta por 7 membros eleitos por 4 anos. Lembra do 7 por 4? Permitida só uma reeleição. Corretíssimo. Gabarito das 55, letra C. Quantos juízes formam a comissão americana? 7, sendo que eles são eleitos por 4 anos e é permitido só uma reeleição. Beleza? A corte é composta por 7 para um mandato de 4, não, para um mandato de 6. 7 por 6, lembram? O indivíduo pode acessar ambos os órgãos, bastando para tanto preencher os requisitos do prévio esgotamento das vias ordinárias. Nada a ver. Precisa esgotar, não, você pode acessar. As medidas cautelares adotadas pela comissão possuem natureza vinculante? Não, não possui. A comissão tem competência de emitir opiniões consultivas vinculantes. Não tem vinculação. Tá? A Comissão Interamericana ela não tem as competências delas consultivas não são vinculantes, tá? Não são vinculantes. Então, a única alternativa que está certa aí
é a letra C, que a comissão ela é composta por 7 membros, é eleito por 4 anos e é permitida uma só reeleição. Beleza? Gabaritar 54, pessoal. É letra D, tá? Vamos lá, 55, letra C. 56 e 57. O sistema interamericano é composto por 2 órgãos permanentes, a comissão e a corte. Mas apenas a comissão possui sede em Washington, sendo a sede da corte em São José, na Costa Rica. Certo ou errado? Já resolvemos tanta questão disso aqui que tá certo, né? 57. As sentenças prolatadas pela corte podem, após a homologação... Ei, psiu. Qual a diferença de sentença estrangeira para a sentença internacional da corte? A sentença estrangeira, ela tem que ser homologada pelo STJ, tá? Já as sentenças internacionais da corte não precisa ter homologação do STJ. Eita, professor, não sabia não. Pois é. Se a corte deu uma sentença para o Brasil, não precisa não ser homologada pelo STJ para ela ser executada em território, não. Entendeu? Tá errado. Questão 58 e questão 59. Vamos lá. O quórum para a deliberação da corte, já até falei, quórum de liberação é 5 juízes, tá certo. 5 juízes. Quórum para a deliberação, 5 juízes. Para a formação da corte, 7 juízes. Para deliberar, basta 5. 59. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aleluia, agora entraremos na DUD. Não erre questão dessa na prova, não. De 1948, consolida a ética universal e combinado o valor da liberdade com o da igualdade. Enumera tanto os direitos civis e políticos, como também direitos sociais. Correto, pessoal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o que a gente vai resolver a questão agora, ela traz tanto o direito de primeira geração, quanto também direito de segunda, né? Que é os direitos de primeira, civis e políticos, direitos de segunda geração, os econômicos, sociais e culturais. Questão correta. Vamos lá, questão 60. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proibiu a pena de morte. Errada. Errado, tá? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que a declaração no seu bojo ela nem vai trazer essa questão da pena de morte. Mas cuidado, quando falar em pena de morte, lembrem daquele caso que eu falei para vocês do Pacto de São José da Costa Rica. Em alguns países é permitido, porém ele só pode ser aplicado em casos graves. Caso o país deixe de adotar a pena de morte, ele não pode chegar e voltar e adotar novamente. Beleza? 61. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar é facultativa. Certo ou errado, pessoal? Já falei mais de 1000 vezes. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a instrução ela é gratuita? Sim. Nos graus elementares e fundamentais. E essa instrução elementar ela é obrigatória. Obrigatória na instrução elementar. Na instrução elementar. Se ele colocar nível superior, tá errado. Gratuito no grau elementar e fundamental. A instrução elementar é obrigatória. Próxima. 62 e 63. A educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, devendo o ensino ser gratuito nos graus elementares e fundamentais. Acabei de falar. Repetição. É gratuito nos graus elementares e fundamentais. Questão 63. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Todo mundo já sabe que essa questão está correta.
Direito de primeira geração. Sustenta. Sustenta, que eu estou sustentando, que passei o dia levando sol. Já tá cansado? E eu que estou falando? Aqui, com a garganta ruim. Estou sustentando. Tá cansado? Sustenta. Sustenta. Eu estou na guerra com vocês. Tá cansado? Sustenta. A vida não é fácil, não. Vamos lá. 63, correta. Todo mundo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Pensamento, consciência e religião. Vai. 64. 65. É garantido o asilo em outros países aquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crimes de direito comum. É errado. Pessoal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem a previsão do asilo. Porém, caso você esteja sendo perseguido e essa perseguição ela é legítima, porque você está fugindo lá do seu país, porque você matou uma pessoa, praticou um crime de direito comum, é lógico que você não vai vir atrás de asilo aqui para se proteger. Está errado. Então, não é ainda que motivada por crime de direito comum. Se você vai procurar asilo e você está sendo perseguido legitimamente pelo outro país, não vai ser concedido o asilo. Vamos lá, 65. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, certo? Direito de presunção de inocência. Até que a sua culpabilidade venha a ser provada de acordo com a lei. E é isso sim que a DUD ela traz. A DUD ela tem lá 30 artigos. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade venha a ser provada de acordo com a lei. Questão 66 e questão 67. Vamos lá, que vocês vão fechar essa prova. Rocha. Toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvimento em atos lesivos à ordem pública. Toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção, exceto se ele for suspeito de atos lesivos à ordem pública, tá certo? Tá errado, meu amigo. O que é que tem a ver? Quer dizer que se eu praticar um ato lesivo contra a ordem pública, eu não tenho mais direito de proteção, é? Lembra que eu falei dos direitos humanos? Ele é inerente à pessoa e não pelos atos que ela pratica. 67. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos lá. A irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui uma garantia da pessoa, com certeza. Se eu tenho uma lei mais gravosa, é lógico que aquela lei não vai retroagir para prejudicar. Questão 68. Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, sendo imprescindível e obrigatória ao cidadão a sua associação. É errado. Ninguém é obrigado a permanecer associado em lugar nenhum. Você tem direito à liberdade de reunião? Tem. Você tem direito a fazer parte de associação? Tem. Porém, ninguém é obrigado a nada de permanecer associado. Bacana? Vamos lá. 69. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante. Entretanto, consagra a ideia de que, para ser titulado de direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado membro da ONU. Quer dizer que eu só posso ter direito humano se meu país fazer parte da ONU, né? Tá errado, pessoal. Já falei, os direitos humanos é inerente à pessoa. É o fato de você ser pessoa, humano. Não é as ações do ser humano e nem fazer parte de nada. Você nasceu, você tem direito humano, garantido. 70. 71. Ninguém será arbitrariamente preso, detido e exilado. De novo, ninguém vai ser preso, nem detido, nem exilado. Questão correta. Lógico, preso você pode até ser, mas arbitrariamente não. Não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento que ele praticou lá o crime, era aplicável ao ato delituoso. O que é isso aqui? Vamos supor que eu pratiquei o crime de homicídio no ano de 2001. À época, a pena era bem tranquila. Hoje é 2011, por exemplo. 2011,
veio uma lei mais gravosa. Será que essa lei de 2011 pode ser aplicada à época dos fatos que eu pratiquei o crime? Não. Por quê? Porque ela é mais gravosa. Então, eu não posso aplicar uma pena mais forte do que aquela que eu pratiquei lá na época do momento da prática do crime. Porque na época da prática do crime estava vigente uma nova lei mais benéfica. Então, eu não posso impor uma pena mais forte do que aquela, no momento da prática do crime que eu pratiquei. Por quê? Porque vai prejudicar aquele direito que eu tenho de irretroatividade da lei penal mais gravosa. Tá bom? Questão corretíssima. Questão 72, questão 73. Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo, de novo, em outros países. Esse direito pode ser invocado em caso de perseguição legítima? Não! Foi o que eu falei, pessoal. Em caso de perseguição legítima, eu não posso invocar esse direito aqui de asilo. Tem direito ao asilo? Tem, mas eu não posso invocar esse direito caso eu esteja sendo perseguido por uma situação legítima, pô. Entendeu? É como se eu estivesse querendo me esconder, utilizar o asilo para me esconder das besteiras que eu fiz lá no país, onde eu escapei. 73. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Correto. O pai tem direito, sim, de escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Isso quem traz é quem, professor? Hein? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Tranquilo? Acertamos? Tá aí. Vai. Última questão. Tu é doido. Que alegria. Que momento emocionante de chegar na última questão. Haja garganta, mas vamos lá, sustenta. Pessoal, cuidado. Essa questão acho que vem na prova de vocês. Quando um tratado internacional ele fala de direitos humanos, nós temos duas possibilidades. Se esses tratados internacional fala de direitos humanos e ele foi aprovado por 3/5 dos votos, por dois turnos nas duas casas do Congresso, eles vão ter status de quê? De emenda constitucional. Porém, se é tratado internacional e fala de direito humano, mas ele não foi aprovado nesse quórum aqui, ó, de 3/5, dois turnos nas duas casas, ele vai ter status de norma supralegal. E se ele é um tratado internacional e não fala de direito humano, ele vai ter caráter infralegal. Só isso. Porém, porque quando ele é tratado internacional e ele fala de direitos humanos, se ele não for aprovado nesse quórum, ele é considerado como norma supralegal. É igual o Pacto de São José da Costa Rica. Quanto à posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos, no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que, me diga uma coisa, ele falou que os tratados internacionais aqui foi aprovado no quórum, 3/5, dois turnos, nas duas casas do Congresso. Ele falou em algum momento aqui na questão? Não. Mas ele falou que o tratado é de quê? Internacional e fala de direitos humanos. Se ele é internacional e direitos humanos e foi admitido no ordenamento jurídico, então ele vai ter o quê? Caráter de norma o quê? Olha aí, jogo do quebra-cabeça. Acabei de dar o bizu. Não falou do 3/5, dois turnos nem nas duas casas. Mas ele falou que é um tratado internacional e ele fala de direitos humanos. Se ele falou que é de tratado internacional e é de direitos humanos, e não falou que ele foi aprovado nesse quórum aqui, então ele tem status de quê? De norma supralegal. Gabarito letra C. Fechou? Se ele tivesse falado 3/5 dos votos, dois turnos, nas duas casas, é de direitos humanos, aí ele seria equivalente às emendas constitucionais. Gabarito da 74, letra C. Pessoal,
suspirei, viu? Professor Muniz, fechamos cravado, menos de 2 horas de aula, resolvemos 74 questões de direitos humanos, tá? Fechamos aí 9 horas em ponto, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Realmente, para mim, isso aqui é uma revisão que eu assistia 10 vezes, beleza? E as questões da prova, elas estão aí, tá? Vai ter a segunda parte? Vai. Aí na segunda parte a gente vai tratar das regras mínimas, né, da ONU em relação ao direito das crianças, dos jovens presos, isso aí é mais tranquilo. Mas a parte mais grossa, mais difícil, a gente trabalhou hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado da parte 1 da revisão de direitos humanos. Vocês não vão encontrar em nenhum curso, só aqui, tenho certeza, essa revisão com questões. Bacana? Pode fechar.